e aqui estamos com mais uma partícula. Nesta série, As 7 Trombetas do Apocalipse, é uma série escatológica para os dias que estamos atravessando. Temos aqui hoje, o nosso assunto de hoje é a 4ª trombeta do Apocalipse. E o nosso inquérito hoje é o seguinte: você sabe o que acontece ao toque desta 4ª trombeta? Você sabe o que isso significa? Você sabe se isso já aconteceu, como muitos dizem, se está acontecendo, como outros afirmam, ou se ainda vai acontecer? Algumas pessoas, algumas denominações, dizem que já aconteceu. Outros dizem que está acontecendo. E outros dizem que ainda vai acontecer. Qual será, então, a resposta que pode nos elucidar acerca deste assunto? O que seria? Aconteceu? Está acontecendo? Ou ainda vai acontecer? Se já aconteceu, não temos o que nos preocupar. Se está acontecendo, é bom que fiquemos atentos. Mas se ainda vai acontecer, aí, considerando as coisas que têm acontecido nesses últimos dias, é bom que estejamos preparados. Essa é a posição em que nos encontramos agora. Essa é a grande realidade. E aí vem mais uma pergunta: como evitar todas estas coisas? Será que há como evitar? Poderíamos evitar tudo isso? Então, precisamos analisar o assunto. Se há como evitar, melhor. E é o que a Bíblia nos diz. Jesus escrevendo no Evangelho de São Lucas, não é? Ele escreve ali com a sua pena do Espírito Santo, porque Jesus não escreveu uma palavra. Ele inspirou o homem através do Espírito Santo. Então ele escreveu através da pena do Espírito Santo, dizendo que é para que nós estejamos atentos, porque não sabeis a que hora de vir o Filho do Homem, e que nós possamos estar de pé, em pé, diante do Filho do Homem, e evitar que todas estas coisas venham sobre nós. Não podemos evitar que elas aconteçam no mundo, mas podemos evitar que ocorra em nossas vidas, que nós estejamos longe disso aqui ao acontecimento que está para vir sobre todos que habitam em toda a face da terra. Adentremos então, meus amados, conforme está aqui em Apocalipse, capítulo de número 8, e o versículo de número 12 e também o versículo de número 13, está registrado assim: E o 4º anjo tocou a trombeta, e foi ferida a 1/3 parte do sol, e a 1/3 parte da lua, e a 1/3 parte das estrelas, para que a 1/3 parte deles se escurecessem, e a 1/3 parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite. Versículo 13. E olhei, e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: Ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que hão de ainda tocar. Muito bem. Analisemos agora, porque esta 4ª trombeta, como eu tenho dito, ela não nos traz muita coisa, são apenas 2 versículos. A 5ª trombeta, ela se estica, dando detalhes sobre os gafanhotos, da qual falaremos na próxima live. Mas aqui, ela não estica nada, ela não traz nada à baila dos acontecimentos. Como se Deus, eu disse na live anterior, estivesse poupando estas coisas para os seus servos, conforme diz o versículo 1 de Apocalipse. Deus revelou isto, entregou esta revelação para Jesus, para que ele mostrasse aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Que quer dizer isso?
isto aqui é apenas para os servos do Senhor. E o que significa isso? Significa que nem todos poderão entender ou saber o que está aqui. Então se mostra apenas uma faceta e se deixa que o Espírito Santo nos guie em toda a verdade, como disse Jesus. É Ele quem nos elucida o que está escondido aqui. Ele que nos revela, Ele que nos direciona, principalmente nesses últimos dias, aonde vemos muitos acontecimentos escatológicos já se cumprindo das profecias e vemos também, em contrapartida, muitas coisas que para nós estranhas, nós não gostaríamos que acontecesse, escândalos e outras coisas mais, e esquecemos de levar em consideração que elas têm tudo a ver com o contexto. É necessário que haja escândalo, disse Jesus, é necessário que haja falsidades ideológicas quanto aos pontos, as parábolas, etc. E quanto às profecias, também. Então, é aí que muitas vezes nós achamos estranhos acontecimentos e que, na realidade, eles estão dentro do contexto bíblico. É necessário que eles ocorram, é necessário que aconteça, é necessário que venha tudo isso e que se cumpra a palavra do Senhor. Pois bem, então, diz aqui, e o quarto anjo tocou a trombeta. O que nós entendemos disso? Entendemos que há um toque. Aqui não diz a palavra de Deus se vamos ouvi-los literalmente, ou eu acredito que nós lá em cima ouviremos. Agora, quem está embaixo, não sabemos se vai ouvir, mas o toque soará. Existiram alguns toques de trombeta no ano passado, se não me falha a memória, e era um truque que estavam fazendo em Israel. Muitos crentes publicaram, etc., que era o fim do mundo. Na verdade, era alguma coisa que estavam fazendo de truques, que agora já dá para se fazer, e é um dos truques que o anticristo vai usar quando aparecer, entendeu? Os truques halógenos, e era exatamente isso que estava sendo feito. E ouvia-se o som de trombeta em Israel. Será que não vai ser um som de trombeta ouvido no mundo inteiro? Ou será que esse som será ouvido apenas no céu? Não sabemos explicar, até porque as outras três dá para você entender melhor o que eu estou querendo chegar. As outras três que virão pela frente, porque elas não serão chamadas trombetas, elas serão chamadas de ai. É o nome ao qual elas são denominadas. Veja que aqui, no versículo 13, ele diz assim, ai, um anjo voando no meio do céu. O que é isso? Esse anjo, se você pegar pela tradução do grego direto, do grego de Nestlé Massal, ele usa um texto usado que ele coloca aqui uma águia voando no meio do céu. Você vai encontrar isso em algumas bíblias, onde está escrito e vi uma águia voando no meio do céu. Tá bom? Aqui você está bem traduzido, você lê anjo. Até porque aquela águia era um anjo. Era uma visão que ele estava vendo na forma de uma águia. Estava voando no meio do céu. Muito bem. Então, essa voz diz, ai, 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 dos que habitam na terra, por causa das outras vozes de trombeta. Então, cada uma voz seria um ai. Cada uma voz seria um choro. Cada uma voz seria um grito que a terra vai dar, que o homem vai dar aqui na terra. Cada uma é como se fosse algo fora do contexto humano de prever o que poderia acontecer. A angústia, a dor, o que vai acontecer. Então, quando nós vemos aqui o quarto anjo tocando a sua trombeta, ele toca, mas não é apenas um toque. Você percebe isso na quinta trombeta. Você percebe na sexta trombeta. Quando ele toca a trombeta, a sexta trombeta, ele vai dizer, solta os quatro anjos. Nós vamos falar isso posteriormente. Solta, mas a voz que vem do altar fala para o anjo que tocou. Então aquele toque é como se fosse uma convocação ou uma autorização para que aquele algo acontecesse. É uma chamada. Não sei se você percebeu que na abertura dos selos, cada selo aberto
a voz dizia: vem e vê. Você percebe que ali era uma autorização, ali era uma convocação, era como se algo dissesse: aconteça. Outra coisa importante é que cada um desses pontos aqui, dos 7 selos, 7 trombetas e 7 salvas, parece que eles combinam entre si. Por exemplo, esta trombeta aqui, ela vai parecer-se muita com a 6ª salva. Ela está lá na frente e ela tem uma aparência com uma 4ª também. Inclusive, uma delas parece também com os selos. Veja que nos selos se escurece. O céu, escurece o sol, escurece tudo. Aqui já não escurece tudo. Já não é uma escuridão total. Aqui já não é mais, digamos assim, um eclipse total por um certo tempo. Aqui é diferente. Aqui escurece a 3ª parte. E tem mais, é sequente também. Veja que diz assim: e foi ferida a 3ª parte do sol, e a 3ª parte da lua, e a 3ª parte das estrelas no geral, para que a 3ª parte deles se escurecesse, e a 3ª parte do dia não brilhasse, e semelhantemente a noite. Como é que nós vamos entender uma coisa dessa? Se fosse uma escuridão do sol ou da lua, porque o outro diz que o sol escureceu e a lua ficou como sangue. Ela perde o brilho também. Mas aqui não fala que é uma coisa demorada, um eclipse ou coisa semelhante. Nesse caso, não pode ser eclipse. Nesse caso aqui da trombeta, é muito pior do que um eclipse. Porque aqui ele diz que vai ser ferida a 3ª parte do sol, não tem como eclipsar dessa forma. E a 3ª parte da lua, então 2 eclipses de uma vez só. E a 3ª parte das estrelas, como é que vai eclipsar as estrelas? Que planeta, que astro ficaria na frente de todas as estrelas? Então não é um eclipse. É algo muito pior e imensurável, que nós não temos como mesurar, e não só o acontecimento, mas também a causa, o efeito desse acontecimento. Ele encerra o versículo dizendo: para que a 3ª parte do dia não brilhasse, e semelhantemente a noite. Será que isso é um dia só? Ou serão vários dias e várias noites? Será que aí nós não encontramos o que Jesus diz? Se aqueles dias não fossem abreviados, não se salvaria carne alguma. Será que isso não vai redundar também numa abreviação dos dias? Todos já perceberam que os dias hoje têm 24 horas, mas não parece ter. Estão se passando muito rápidos. Quando você trabalhava, parecia que ele estava trabalhando. Agora, mesmo na quarentena, parece que passa também muito rápido. E o que será que está acontecendo? Será que está tendo uma sanfonagem no moto contínuo? Agora Deus vai mostrar aqui a todos que Ele está no comando do universo. Dá para ver que Ele comanda tudo. E conforme o Salmo de número 8 diz: quando eu vejo os teus céus, obra dos teus dedos, que é o homem mortal para que tu te lembre deles, que é o filho do homem para que o visites. O salmista registra assim: então é preciso nós olharmos para ver os acontecimentos celestiais e podemos temer a Deus. E é o que vai acontecer com esses homens aqui. Quando olharem para cima e virem que a 3ª parte das estrelas já não brilha mais. Não é a 3ª parte das estrelas que vão brilhar ou deixar de brilhar. É o brilho das estrelas em si que vão se apagar numa 3ª parte. Seria 33% do brilho das estrelas será extinto. 33% do brilho do Sol será extinto. Não terá nenhum planeta na frente. 33% do brilho da Lua será extinto. Imagina você chegar à noite e está a Lua escura. Não brilhar. E você vê, a Lua está ali, mas não brilha. E não é nuvem. A Lua está ali. O Sol estará ali, mas não vai brilhar com o brilho que ele tinha. Como
como se Deus dissesse: eu estou no comando do moto contínuo do universo. Aí vamos. O que será que isso trará à Terra? Como será que isso vai acontecer? Nós estamos aguardando, queridos, uma grande guerra que acontecerá contra Israel a qualquer momento. Estamos aguardando ainda a grande batalha de Gog e Magog. E não está muito longe. E pelo que tudo vemos, talvez seja para os nossos olhos assistirem ainda, antes do arrebatamento. Alguns teólogos acham que isso pode acontecer na metade da grande tribulação. Outros dizem que pode ser antes. E se for antes, nossos olhos vão ver isso acontecer. Essa não é uma batalha do anticristo. Essa é uma batalha totalmente diferente de todas. E o pior dessa batalha é que há um versículo no livro de Ezequiel em que ele diz que um homem vai fazer gesto com o pé, mostrando para os demais que estarão sepultando os corpos que ali estão, e ele virá e sepultará aquele corpo. Por que ele faz gesto com os pés? Ele está vestido com vestes, tipo você vê hoje as pessoas fazendo atendimento da Covid. Vestes parecem um astronauta. Se houver uma batalha nuclear hoje, os homens vão ter que andar assim. Então, se você hoje se preocupa com máscara, com essas vestes, com a contaminação, imagina uma guerra hoje a nível nuclear, o que pode acontecer. Ninguém hoje que tem armas nucleares vai perder tempo atirando contra um país um míssil de curto alcance ou de pequeno porte. Ele vai usar de grande porte. As nações estão armadas até os dentes. Nós estamos vendo países como o Irã, que anteontem estava fazendo testes com vários mísseis. A televisão mostrou para todos. Esses mísseis estão lá sobrando. Eles têm tempo de validade. Eles não podem ficar obsoletos, senão, sabe o que acontece? Vai haver um prejuízo para esses países. Num tempo como esse de pandemia, onde as economias estão afundadas, o que será que está passando na cabeça dos primeiros ministros, dos estadistas agora nesse momento, para sair da pandemia, para sair do caos que todos os países entraram? Geralmente se esconde atrás de uma guerra. Será que isso tudo não está para acontecer? Será que isso não vai trazer alguém que vai instituir uma paz? E ao instituir essa paz, não começará o grande tempo que eles falariam que aconteceria de uma paz mentirosa, e que não é 3 anos e meio de paz, como eles falam, é apenas de conversa, mas ela não existirá? Isso será que não está para acontecer? Será que você não percebe que no ar algo está para acontecer? Agora, o que aconteceria numa batalha nuclear por esses dias? Algo vai acontecer. Agora imagine na grande tribulação, onde elas serão defragadas com todo vapor, porque os demônios sabem que falta pouco tempo, que eles serão presos logo no fim da grande tribulação. Os demônios conhecem a palavra de Deus, eles conhecem a Bíblia, eles não sabem interpretá-la, porque a interpretação é dada pelo Espírito Santo. E a Bíblia mesmo nos diz que a multiforme sabedoria de Deus, Paulo escreve assim, ela é agora dada a conhecer as potestades pela igreja. Então, a igreja sabe, eles não. O mundo não entende. Os demônios não sabem, mas querem saber. E o que acontece agora? Eles sabendo que isto está para acontecer, mas não sabem também o dia nem a hora, eles sabem muito bem que após o arrebatamento, eles só têm 7 anos, meu querido. Depois de 7 anos, eles serão todos presos no poço do abismo por 1000 anos, que a besta e o falso profeta estarão inaugurando o lago de fogo. E aí o que pode acontecer? Acontecendo o arrebatamento, eles começam a contar a dedo os dias.
Imagine que o sujeito, sabendo que vai ser preso dentro de 7 dias, ele vai programar o que fazer durante esses 7 dias. Ele não tem para onde correr. Assim, Satanás, com seus demônios, sabe muito bem que após o arrebatamento, ele percebe hoje que está tudo pronto para o arrebatamento, ele percebe hoje que todos os sinais estão se cumprindo, ele percebe hoje que falta pouco e que, acontecendo o arrebatamento, ele só tem que contar a dedo os seus dias na terra. A besta vai contar os seus dias, ele sabe muito bem. Os demônios vão contar os seus dias e vão trabalhar, fazer o trabalho deles, que é matar, roubar e destruir. E isso é o que está para vir. E muitos crentes estão dormindo e perdendo tempo com campanhas, como eu tenho dito aqui, campanha de prosperidade, perdendo tempo com coisas fúteis, coisas que não condiz conosco, se metendo debaixo de promessas que são para Israel. Promessas, tu vai ser cabeça e não cauda. Promessas que vou te dar as riquezas daqui, eu vou te dar os bens dessa vida, você vai comer o melhor dessa vida. Promessas que são para o povo israelita e não para a igreja. A igreja, suas promessas lá em cima. E eles estão perdendo tempo aqui embaixo. E acontecendo isso, não terá para o homem correr um espaço onde ele possa se esconder. Por isso Jesus prometeu nos tirar daqui, nos levar enquanto é tempo. Ele vai nos levar a tempo. Ele disse, será como nos dias de Noé. Ele disse bem claro, Noé entrou na arca, veio o dilúvio e carregou a todos. Ele registra assim no Evangelho de São Lucas e também no Evangelho de Mateus. Ele diz também, será como os dias de Ló. Comiam, bebiam, até que Ló saiu da cidade. Ele nem fala que entrou em Zoar, ele só diz saiu da cidade. Não deu tempo ele entrar em Zoar, porque ele estava entrando em Zoar, diz a Bíblia assim, e o sol se levantava sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. E choveu fogo e enxofre do céu e queimou tudo ali em Sodoma e Gomorra. Desceu fogo do Senhor. Jesus disse que seria semelhante assim também. Por quê? Porque é quando nós estaremos abrigados. É necessário sairmos daqui e entrarmos no céu. Crente, pelo amor de Deus, entenda. O céu é um lugar santo. O céu é um lugar onde só quem tem uma boca santa pode entrar lá. Porque lá não entra gírias, coisas malignas, coisas desse mundo, palavrões, e você só vê crente falando palavrões. Com que boca ele vai para o céu adorar aquele que é santo, santo e santo de novo? Com que boca? Então não há necessidade dele lá, porque é um lugar para santo. E essa santificação, não se iluda, não vai acontecer no momento do arrebatamento que você vai receber um corpo glorificado e ali deixa de ser humano. Não existe isso. Você tem que santificar-se aqui. Lembre-se que a mensagem para as 7 igrejas era a seguinte, e ao anjo da igreja que está em Éfeso escreve, eu tenho contra ti que tu deixaste a primeira caridade. Mas ele era o quê? Anjo. Anjo é o quê, meu irmão? Anjo não é um homem comum. Anjo, ele está aqui, mas não é daqui. Ele pode estar num corpo de carne, mas ele não vive na carne. Não vive mais ele, Cristo vive nele. Anjo é diferente. Anjo não é igual a esse mundo. Eu não estou falando como tantos ensinaram no passado, que você tem que mudar suas vestes, que a sua roupa que vai provar que você é crente. Não, não é sua roupa. Jesus disse que é o que sai da boca, meu irmãozinho. O que sai da boca é que contamina o homem. São esses palavrões que muitas vezes você fala em casa contra o teu filho, contra a tua esposa. São esses palavrões que você fala contra os irmãos. São essa boca que você usa para murmurar do teu povo, dos teus, da tua igreja, enfim, do teu pastor, sei lá de quem. São essa boca que você usa. É com ela que nós vamos adorar o Todo-Poderoso. É com ela que nós vamos chegar diante do trono e adorar aquele que vive por todo sempre. E poder evitar todas essas coisas que nós estamos vendo aqui. Pense você
você acordar de manhã e olhar para o sol e o sol não tem o mesmo brilho. E você está aqui e você sabia que isso aconteceria porque você tem uma Bíblia e você leu nela e não se preparou. E você aguarda e chega 10 horas e o sol não tem o mesmo brilho. E chega meio-dia e você sai no sol e percebe que ele não tem o mesmo brilho. E as estrelas não têm à noite. Agora, e se isso encurtar o tempo também? Será que não encurtaria? Qual seria o efeito? Porque a Lua tem efeito sobre a Terra. O Sol tem efeito sobre a Terra. Os raios solares são vitamina. Os raios solares fazem bem para o corpo, para a pele, para a saúde. E por que isso vai acontecer? Será que terá o mesmo poder? Os raios solares? O que será que vai emitir de lá para cá? Qual será o efeito disso? Na verdura, na terra em si, nas montanhas, no mar em si? Que efeito colateral será esse na terra? Que os homens não estarão preparados. Você acha que Deus feriria os astros celestes, sabendo que não terá nenhum efeito, só para enfeite? Não, aqui haverá efeitos inexplicáveis. Só saberão quem estará aqui naqueles dias. Como disse Jesus, será um tempo de angústia, tal qual nunca houve e nem tampouco haverá depois. Nós lemos isso aqui e vemos apenas superficial. E muitas vezes esquecemos de adentrar. E eu gosto de ler isso aqui e meditar. E existem coisas aqui que não se pode nem revelar agora. Servo de Deus sabe e não podem revelar. Tem coisas aqui que não é para ser falado, principalmente em público como eu estou falando aqui. Tem coisas que é para você e o Senhor, que Ele vai revelar para você e Ele somente. Para você ficar atento, assim como Ele revelou só para Ló o que ia acontecer. Revelou só para Noé o que estava para acontecer. O resto Ele diz, avisa para eles. Mas os dois sabiam muito bem o que estava para acontecer. Porque os dois anjos disseram a Ló, nós vamos destruir as cidades. Noé, Deus disse, eu vou desfazer tudo o que tem fôlego debaixo do céu. Eles não sabiam, mas Noé sabia. Eu e você sabemos ter uma Bíblia na sua mão. Tome posse disso pelo amor de Deus. Faça toda a mudança que você puder, enquanto é tempo, porque eu posso dizer com toda segurança, o fim está próximo. Talvez não tenhamos mais uma outra pandemia dessa ainda até o arrebatamento. Sabe por que eu estou lhe dizendo? Porque eu fiz questão de fazer as contas e da gripe espanhola, que consumiu muita gente. Até agora, deu-se exatamente 101 anos. A gripe espanhola começou em 1918 e nós estamos agora em 2020, mas essa começou em 2019, um ano depois de 100 anos. Será que vai ter mais 100 anos para vir outra? Porque todos estão tremendo com medo dessa. Aquela não parou o mundo, agora essa está parando o mundo e toda a sua economia. Aquela teve 3 fases, cada uma delas era letal. Essas agora estão com medo da segunda onda, que pode vir a qualquer momento na Europa. Estão já se preparando para a segunda onda, porque o vírus está mutando. Eles não sabem o que pode acontecer. Se a segunda pode ser pior. Você percebeu que não tem vacina. E por que não tem vacina nem remédio? Porque não há como descobrir o que fazer. Aí você diz por quê? Porque o anticorpo que os corpos humanos podem gerar contra a Covid-19, sabe o que acontece com ele? Ele pode ser um anticorpo que vai assegurar a imunidade por 3 meses ou 6 meses. A maioria acha que é apenas 3 meses. E depois acaba. O vírus já mutou também. Então não tem vacina que possa ser dada. E aí você pergunta, por que Deus manda isso? Porque Ele sabe o que está fazendo. Está alertando ainda, enquanto é tempo. Isso aqui está acontecendo com a igreja na terra.
talvez as próximas, sendo piores do que essa, talvez não estejamos mais aqui. Talvez você não vai ouvir mais uma live dessa aqui. E de repente virão as mais fortes, porque as mais fortes Deus não destinou para nós. As mais fortes fazem parte da cadeia da ira de Deus que será desfechada sobre o mundo. E nessa nós não estaremos aqui, porque está bem claro o registro do apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses, diz que Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não fomos destinados para a ira. A ira de Deus ainda está para ser derramada. Como eu costumo dizer, não se iluda com as profecias que você escuta por aí. Por exemplo, Deus vai matar pastores, Deus vai matar a igreja, Deus vai matar porque a igreja não está desempenhando o papel. A igreja está desempenhando perfeitamente o seu papel. A igreja continua, a igreja é invencível. As portas do inferno não prevalecerão. A igreja nunca vai desapontar o cordeiro, porque o cordeiro já sabe o que ele construiu. Ninguém vai conseguir. A igreja, ninguém derruba. Agora, não confunda a igreja com o povo que está dentro de um templo, porque nem todos são igreja. Mas os verdadeiros servos de Deus vão permanecer fiel até o arrebatamento. Porque o arrebatamento ainda não aconteceu. Ainda tem homens e mulheres de Deus na terra. Homens fiéis ao Senhor. E como nos dias de Elias ainda tem 7.000 que não se dobraram diante de Baal. Esses estarão firmes. Aquilo ali é símbolo da igreja. Ela estará firme. Ela não vai cair. Ela não vai ser derrubada. Ela não vai precisar que o cordeiro desfeche a sua ira sobre ela. E esses que se dizem igreja escandalizam o povo de Deus, não são igreja. Lembre-se que ele disse bem claro, nós citamos aqui nas lives, eles são a sinagoga de Satanás, aqueles que se dizem judeu e não são. Você vai encontrar tantas dessas coisas. Mas o Senhor sabe os que são seus, diz a palavra do Senhor. Deus conhece os que são seus. Paulo repete isso que saiu da boca do profeta. Esses homens estarão firmes. A igreja vai desempenhar o seu papel até o arrebatamento. Chegando o arrebatamento, ele tem um lugar preparado para ela. Ela será tirada da terra e aí será desfechado a ira de Deus sobre este mundo impenitente. O mundo que não quis ouvir o estoque das trombetas que a igreja tocou durante esses 2000 anos que está tocando. E aqui tem uma tocando nesse momento. Aproveita enquanto ela está sendo tocada, porque ela também vai parar. A última trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, diz a palavra do Senhor, ante o toque da última trombeta. Muito bem, ele diz então, olhei e ouvi voar pelo meio do céu um anjo. Ele disse, eu olhei esse anjo voando e clamando, dizendo com grande voz, quer dizer, um barulho muito alto, um barulho que dá para todos ouvirem. E veja que ele diz bem claro, no meio do céu. Se você pegar uma Bíblia bem antiga, daquelas que não escrevia Cafarnaum com PH, você vai encontrar ele dizendo que esse anjo voava, a águia voava no meridiano, quer dizer, a parte mais alta do meio do céu. E é como se dissesse, no lugar onde todos podem ver e ouvir. O clamor era muito alto, e diz com grande voz, dizendo, ai, 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 dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes, das trombetas dos 3 anjos, que hão de ainda tocar. Ele avisa bem claro, como se dissesse, eles nem imaginam, ai deles, pelo que está para acontecer. Isso já é dentro, já é nas metades da grande tribulação, aonde os homens nem imaginam o pior que está para vir. Nós temos a mania, queridos, de nos acomodarmos, de nos ficar calminhos, bonzinhos conosco mesmo, com a nossa carne, com o mundo, com o que acontece, e não nos preparamos.
Isso é perigoso para o homem. Isso é nato do homem. Por isso, Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz assim: e não vos conformeis com este mundo. E o que é conformar-se está na mesma forma. A mulher pega a massa ou aquele ingrediente do bolo, coloca na forma e põe no forno. E ali, quando ela tira a forma e o bolo está na forma da forma. Então, o mundo é a forma e nós não podemos nos conformar, quer dizer, ficar da mesma forma. E isso se aponta aonde? Como sempre eu digo, nas vestes? Não, vestes são produtos já. Vestes já é um produto daquilo que eu sou por dentro. Quando eu vou usar veste escandalosa ou coisa parecida, é porque eu já estou perdido por dentro. Aqui não se trata de vestes. As vestes vão ficar aqui, meu querido. Ninguém vai desaparecer com roupas, como apontam aí nas novelas do arrebatamento, nos filmes. Ninguém vai desaparecer com roupas, não. Lá não precisa disso, lá você tem vestes brancas. Não vai desaparecer todas as crianças, como estão mostrando aí. Não, absolutamente. As crianças vão ser comidas pelas mães, pelos pais, na fome, no cerco da grande tribulação. Vai haver crianças e muitas crianças. As crianças que vão desaparecer são os filhos dos servos de Deus que serão tomados da terra. Isso irá desaparecer aonde estiver. Não importa o lugar aonde você estiver, Deus tem o teu endereço. Os olhos dele estão sobre os fiéis da terra, disse ele. Os meus olhos estão sobre os fiéis da terra. Ele diz, aquele que anda num caminho reto, este me servirá. Ele vem buscar o que é seu para servi-lo lá em cima. O arrebatamento é para transportar você daqui para servir melhor lá em cima. No pouco tu foste fiel, no muito eu te colocarei, diz o Senhor. Para isso é o arrebatamento da igreja. Muito bem, então ele diz que as 3 trombetas seguintes serão 3 ais, cada um diferente do outro. E o que mais nos chama a atenção é que cada trombeta dessa aqui, ao soar, né, vamos falar disso na próxima live, se Deus quiser. Cada uma delas, quando ele encerra de falar dela, ele diz o seguinte, passado é o primeiro ai. Quando ele acaba de falar da segunda, ele diz, passado é o segundo ai. Ele fala da primeira e diz, passado é o primeiro ai, e eis que o segundo breve virá. Como se prepara que vem algo pior, vem chumbo grosso pela frente. E assim está indo dia após dia, até o término da grande tribulação, ao ponto de 2/3 dessa terra desaparecer completamente até lá. Eu costumo dizer, quando damos um estudo chamado O Fim do Mundo, nós falamos nas igrejas, dando esse estudo, sobre como será o arrebatamento, como será a grande tribulação, quem será a besta do Apocalipse, como ela será. Em seguida nós falamos como será o milênio e por último falamos como será o juízo final. Quando eu faço as primeiras do arrebatamento, eu pergunto às pessoas se elas estão preparadas para o arrebatamento. Mas quando eu falo em seguida na grande tribulação, eu costumo fazer a seguinte pergunta: você está pronto para ficar na grande tribulação? Já que não se preparou para o arrebatamento, então prepare-se pelo menos para a grande tribulação. E isso eu gostaria de que você estivesse hoje preparado, para que você pelo menos suba no arrebatamento e não fique aqui despreparado para ambos, tanto para o arrebatamento como para a grande tribulação. Porque os acontecimentos da grande tribulação não tem nada comparável nessa vida. Nunca ninguém acordou pela manhã e viu o sol pela metade. Isto é, metade do brilho. Ele está completo, não é um eclipse. Mas só tem a terça parte foi tirada. Não dá para acreditar que você vai chegar à noite e de repente acontece algo que a lua vem escura e as estrelas escurecem. Então você tem que estar preparado para isso. Mas o pior que me chama a atenção é você acordar e alguém dizer que está vindo um cometa contra você. Que está vindo uma chuva que pode destruir a tua casa.
que pode não sobrar nada. Nós vamos ver isso lá na frente, quando ele vai dizendo uma chuva de pedra com cerca do peso de 1 talento. 1 talento no Novo Testamento equivale a 12 quilos. 1 talento no Velho Testamento equivale a 34 quilos. Agora pense bem, uma pedra de 12 quilos caindo lá de cima sobre uma casa, o que será que sobra? E é uma chuva, não é uma pedra que vai cair, não são 10 pedras que vão cair, é uma chuva sobre a terra inteira. De todos os lados vai cair. E ela pesa 1 talento o peso das pedras. Imagina, eu costumo dizer que se você soltar uma bolinha de gude, aquelas bolinhas pequenas, biroca, não sei como chama na sua região, de cima de um prédio de 10 andares, ela atravessa a capota de um carro. Ela toma velocidade. Pensa numa pedra de 12 quilos caindo do céu, não é de um prédio, é do céu. Com que autoridade ela vai chegar, com que peso, com que potencial ela vai chegar na terra? O que ela pode destruir, qual o potencial dela na terra? Quantas toneladas ela vai chegar pesando? Que tamanho ficará o buraco na terra? Se uma bolinha dessa atravessa a capota de um carro, como ficará uma pedra dessa? Então, se você não está preparado, é bom se preparar, porque os homens vão se esconder nas concavidades das rochas. Os homens vão buscar a morte. Na próxima trombeta vamos falar disso. Eles vão buscar a morte, vão querer morrer. Ele vai pedir para morrer, vai tentar a morte. E a morte vai fugir deles. Esses são os acontecimentos que estão para vir pela frente. Aí você diz, pastor, mas isso vai demorar muito. Sim, meu irmão, se o arrebatamento for hoje, não resta tempo para você. Só tem um jeito, é se preparar para eles. Pastor, mas não teremos oportunidade? A Bíblia Sagrada não promete isso. Se já diz claramente que Deus não nos destinou para a ira, então você não foi destinado para a ira. Você ficou porque foi rejeitado pelo Senhor. Ele rejeitou você. Por que ele rejeitou? Porque as suas obras eram más. Ele rejeitou Saul. Não se iluda com as musiquinhas que estão tocando por aí. Deus não desiste de você, Deus não desiste. Deus desiste sim. Deus desistiu de Saul. Deus rejeitou Saul. Ele disse bem claro, até quando, Samuel, tu estarás orando por ele, sendo que eu o rejeitei? O Senhor rejeitou Judas. Ele não teve salvação. Esaú foi rejeitado. Ele buscou com lágrimas, diz a Bíblia, e não achou lugar de arrependimento. O nosso Deus, a Bíblia diz que se buscarmos a Ele, será achado de nós. Mas se nós o rejeitarmos, diz a Bíblia, Ele nos rejeitará para sempre. Isso aqui são palavras de servo de Deus dentro da Bíblia falando. Isso aqui é a própria Bíblia Sagrada falando. Ele nos deixará para sempre. Portanto, é necessário, não se iluda com essas histórias, com esses ensinamentos, de que uma vez salvo é salvo para sempre, de que uma vez o nome no livro da vida não será arriscado. É arriscado sim. Já falei aqui na outra live, eu não consigo crer que o nome do Judas está no céu. Jesus disse que era melhor não ter nem nascido, mas foi Jesus quem escolheu, foi Jesus quem pôs ele no meio dos 12, foi Jesus quem deu o ministério para ele, foi Jesus quem colocou ele como apóstolo, foi Jesus quem ungiu ele a apóstolo. Oh, Deramahai. E agora, foi o mesmo Jesus quem o rejeitou. Ele não achou lugar de arrependimento. Ele suicidou-se, ele não pediu perdão. E antes dele tomar a decisão dele, o próprio Jesus, na noite ainda de ser traído, disse, ai daquele homem por quem o Filho do Homem é de ser traído. Melhor lhe fora nem ter nascido, dando chance para ele mudar de ideia, e ele não quis mudar. Ele foi rejeitado. Isso ocorre com qualquer um que aceita Jesus e leva uma vida de qualquer maneira e não anda dentro da palavra do Senhor, não obedece os seus ditames e os seus mandamentos. É isso que ele quer que eu diga para você ainda hoje, enquanto é tempo. Guarda o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa, diz a palavra do Senhor. Deus te abençoe, em nome
de Jesus.